Olá, pessoal, boa tarde. Vamos entrando. Oi, Beto. Oi, Paty, tudo bem? Tudo? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Perfeito. Olha que legal. Vamos dar uns 5 minutinhos aí para o pessoal entrar. Tem sempre gente que chega um pouquinho mais tarde. Aham. Tô vendo, tô vendo aqui nos comentários que tem gente de Moçambique assistindo nossa live. Que bom. Nós temos algumas alunas de Moçambique. Ah, que legal. Tem todo um fã-clube do Beto aqui. Eu tô no fã-clube, hein? Tem uns alunos Beto. também, tem uns alunos também aqui da Unisa, também, que eu já vi que já Ah, entraram também. tem aluno do Beto por aí? Tá valendo ponto assistir a live? Meio ponto Ah, tá na valendo. prova? Aqui a UERN deu uma parada, a gente parou na quarentena, né? A gente não tá em aula. Sim. Aham. Tem que fazer essas atividades, né, extras, mas assim, a aula mesmo a gente deu uma parada. Mas Se eles não estão de estaria. férias? Não, Não, quarentena, não, a gente tá em só só suspenso, parou. né? Né? Sim. É, só um intervalo. Mas se estivesse em aula, tava valendo ponto também, hein? Eu dei aula para eles ontem. Dei aula para eles ontem. E a gente está tendo aula aqui, algumas aulas online, sim. A gente acabou agora de ensino, mas a gente está tendo aula online para eles. Eles já estão aqui, ó, mandando mensagem querendo esse meio ponto, viu? Pode. Ok, vamos anotar o nome de quem está aí, porque É, vai ficar até o final também. Não é só claro, tem entrar. que ficar dando os prints e depois anexar na prova. Sim, sim. Beto, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou te explicar como é que tem funcionado aqui as nossas lives, ok? Tá. Bom, então é o seguinte: o nosso público é basicamente alunos de graduação, alunos recém-formados, certo? Ok. Então, sempre quando a gente lança a live, né, a gente já fez duas, você já é a terceira, e sempre quando a gente lança a propaganda da live, a gente deixa nos stories uma caixinha para que quem tiver alguma dúvida sobre aquele tema possa lá escrever anonimamente na caixinha e eu vou anotando essas perguntas. Eu somo, claro, com outras perguntas que eu acho que seria interessante fazer, ou até os integrantes da liga também participam, né, dão algumas sugestões. Ok. E aí eu tento organizar de uma maneira que fique lógica, assim, mais didático possível. E aí, Uhum. depois que o convidado entra, eu vou fazendo essas perguntas e você vai respondendo, assim, de uma maneira curta, porque a gente não tem tanto tempo, né? Ok. Mas é para tirar realmente as dúvidas dos alunos. Não chega a ser uma super aula, mas é um bate-papo para não ficar também muito sacal, né? Fica uma coisa mais dinâmica, mais gostosa de assistir. Deu para entender aí? Deu para entender, perfeito. Quanto Pronto. tempo, mais ou menos, vocês costumam fazer? Olha, a live, quando dá 1 hora, ela desliga e você Automático. desaparece. Você Entendi. desaparece. Eu Tá. vou contabilizando, quando chega assim, mais ou menos em 50 minutos, aí já tem que ser os agradecimentos. Tá. Eu tô vendo Perfeito. agora que a Carol entrou. Beijo, Carolina. Carol, Carol. Tá bom? Então, Beleza. vamos começar. Ok. Antes da gente começar com as perguntas, Beto, eu queria muito, muito mesmo agradecer você ter aceitado estar aqui comigo. Para quem não sabe, eu e o Beto já nos conhecemos há bastante tempo, já passamos por fases de alegrias e tristezas juntos, né? Do mestrado, do doutorado. E assim, eu fui até parar para pensar, já vai fazer 10 anos, né? 10 anos. 10 anos, passa muito, muito, muito rápido. Sempre quando alguém pergunta se eu tenho saudade de Bauru, assim, eu da cidade em si, eu tenho zero saudade de Bauru, mas assim, tenho muita saudade dos amigos que eu fiz. E o Beto, com certeza, é um deles. Então, eu estou muito feliz por você ter aceitado. O Beto não é, para quem não conhece, ele não é só o meu amigo, ele é uma pessoa
um super ortodontista, pesquisador, professor em diversas pós-graduações, ensina estrangeiros, ensina brasileiro, professor de graduação, autor de livro. E a gente, o lado bom dessas lives, claro, está todo mundo fazendo isso, é ótimo, a gente tem que ficar feliz, porque é a oportunidade que a gente tem de ter acesso a professores que quando que a gente teria acesso a esses professores, né? Para assistir o Beto, você teria que ir num congresso especializado em ortodontia, e agora a gente tem aqui, pode assistir o Beto deitado na nossa cama, né? No aconchego do nosso lar. Então, muitíssimo obrigado, viu, Beto, por estar aqui com a gente, por ter aceitado e pela oportunidade de poder conversar com você mais um pouquinho, relembrando os velhos tempos. Perfeito. Obrigado você, Paty. Agradeço pelo convite, tá? E agradeço pelas palavras também, né? Carinhosas, como sempre, né? E eu tô aqui para ajudar, para responder, para a gente tentar fazer aí uma boa live para tentar esclarecer algumas dúvidas dos alunos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e pelas palavras também. Ótimo. Beto, então, acho que eu já puxei muito seu saco, a gente já pode começar, né? Podemos, vamos lá. Pronto, e os alunos não param de cobrar esse ponto que você prometeu. Pode deixar. Beto, então é o seguinte, a gente tem 10 perguntas, foram feitas 10 perguntas. Pode ser até que você responda uma pergunta no futuro, você não sabe ainda o que é que eu vou perguntar, mas aí a gente vai sempre repetindo, tá certo? Ok. A primeira pergunta que eu coloquei, basicamente, foi o título da nossa live. Então, a gente já começa dando uma pincelada geral no assunto. Eu tinha pensado nessa live focando mais na ortodontia preventiva, né, e interceptativa, mas eu vi que eu acho que a gente teve 3 perguntas sobre ortodontia corretiva, eu deixei mais para o final, tá bom? Vou começar com mais de preventiva mesmo, mas a primeira pergunta, o primeiro tópico é para a gente responder nossa live de uma maneira bem sucinta. Como é que você conseguiria assim, resumir realmente o que é que o clínico, o que é que os nossos alunos de graduação que não vão fazer orto, os dentistas recém-formados, quem está trabalhando em unidades básicas de saúde, ou quem é dentista no seu próprio consultório mesmo, o que é que ele precisa saber sobre ortodontia? Como é que ele pode ajudar o paciente e o ortodontista também? Primeiramente, eu falaria para esses alunos que não vão fazer orto que eles deveriam fazer orto, né? Estão dando bobeira. Estão dando bobeira, porque eu sempre falo que é uma das melhores especialidades, né? A gente tem, ela é muito recompensadora em todos os sentidos, né? E não é porque eu sou suspeito, porque eu faço ortodontia, não, é porque realmente ela é uma excelente especialidade, tá? Mas, se a pessoa realmente ela não quer fazer orto ou não gosta de orto, né? Eu tenho um amigo que ele diz assim, que quando ele começou a fazer graduação, ele tinha uma certeza na vida, que ele não ia fazer ortodontia, né? Mas que quando ele se formou, ele queria fazer ortodontia, né? E hoje ele está mais de 20 anos trabalhando com ortodontia. Então, a gente nunca pode falar nunca, né? Mas eu acho assim que o clínico, o principal papel do clínico, mesmo a pessoa que não vai fazer ortodontia, é ele saber o diagnóstico. Ele tem que saber qual que é o problema do paciente, né? Então, assim, o papel do clínico, no geral, é ele saber diagnosticar o problema. Então, vamos dar um exemplo assim, seria como se fosse um médico, né? Você não vai tratar, por exemplo, uma doença específica de um paciente. Mas você tem que saber identificar essa doença e indicar para o especialista. Então, o que eu falo o clínico em geral, ele tem sim o papel e a obrigação, tá, de saber indicar. Tá saindo o som bem, Paty? Tá ótimo. Tá ótimo? Então, ele tem o papel de saber identificar os problemas que o paciente tem. Ele tem o papel e a obrigação de encaminhar o paciente para o ortodontista, saber qual que é a oclusão. E o que eu estou vendo muito, né, e eu vejo em algumas universidades, em algumas faculdades,
é que a ortodontia ela acaba sendo um pouco negligenciada em algumas universidades, né? Então, assim, eu conheço universidades, faculdades que não têm a ortodontia no seu currículo de graduação, né? Então, assim, como que esse dentista, esse clínico, ele vai sair para o mercado de trabalho, né? Se ele não sabe diagnosticar um problema. Então, o que eu falo? O ortodontista ele tem sim o papel clínico geral de saber o diagnóstico, saber o que é uma mordida cruzada, saber o que é uma classe 2, uma classe 3, para ele, sabendo o problema, ele conseguir indicar corretamente o tratamento, tá? Mesmo que ele não for tratar, ele tem que saber identificar o problema. Por isso que a aula de classificação, etiologia de maloclusão é tão importante. É longa, né, cansativa, mas é tão importante. Eu sou apaixonada pela ortodontia, não é por acaso que a gente ficou tanto tempo lá, né, Beto? 3 anos de especialização, Sim. 2 de mestrado, 3 anos de doutorado, é muito tempo, realmente. E é uma aula que eu dou com muita paixão e bato muito no pé, cai. Todas as provas que são cumulativas eu tento colocar, porque é o básico do básico, né? O básico do básico da ortodontia é você saber diagnosticar, você saber dizer o que é uma classe 2, o que é uma classe 3, o que é uma oclusão de classe 1, diagnosticar mordida aberta, mordida cruzada, até os tipos de mordida cruzada, não esquecer, né? Que vocês aprendem e não esquecer. Então, eu pego no pé mesmo, é realmente super importante. E isso já ajuda bastante, porque o que o clínico vai fazer, basicamente, para o paciente é orientar. Exatamente. Então, para você orientar alguém, você precisa saber o que está falando, né? Você Exatamente, não pode simplesmente, eu acho que você precisa de ortodontia e de repente encaminhar esse paciente para alguém e tá dando bola fora, né? Exatamente. Precisa ter segurança. Muito bom, Beto. A segunda pergunta, eu fiz uma pequena alteração. Tá aí os meus alunos que não me deixam mentir. Então, a pergunta, eu fiz uma pequena alteração para eu não passar uma certa raiva aqui nessa live, mas a pergunta é assim: o aparelho extrabucal, porque é esse o nome correto do aparelho extrabucal, eu não quero apelidos para o aparelho. O aparelho extrabucal, ele ainda é utilizado de alguma forma? Você indica? Ele foi esquecido no tempo e trocado por outros diversos aparelhos? Ou a gente ainda pode usar esse aparelho, Beto? Então, eu sempre falo que o aparelho extrabucal, ele sofre bullying, né? É o próprio aparelho que sofre bullying, né? Com as pessoas dando esses apelidos para o aparelho, né? Sim, o aparelho extrabucal, ele ainda é utilizado, tá? O que aconteceu ao longo do tempo é que o aparelho extrabucal, né? Aquele aparelho por fora do paciente, né? Em que ele era utilizado para outras mecânicas. Então, por exemplo, se você precisasse fazer uma distalização dos dentes, então se você precisasse distalizar os dentes, a gente poderia utilizar o extrabucal, certo? Se a gente precisasse uma ancoragem, ou seja, se o paciente ele precisasse de um dispositivo para manter o dente na posição, a gente poderia utilizar o extrabucal. O extrabucal ele era utilizado para ancoragem, para movimentos de distalização de dentes superiores. Então, foi isso que hoje em dia nós temos outras mecânicas para a gente conseguir fazer esse tipo de movimentação. Nós temos outros dispositivos para a gente fazer esse tipo de movimentação. Por exemplo, os mini implantes. Hoje em dia, você não precisa de um extrabucal para você fazer uma distalização. Você pode fazer, por exemplo, colocando um mini implante. Agora, para o paciente que tem um problema esquelético, em que a gente observa que a maxila do paciente ela está protruída, ou seja, para os pacientes que têm um problema em maxila, o aparelho extrabucal, ele sim é utilizado. Ele é utilizado e eu vou falar para vocês que ele é o melhor, né, aparelho para esse tipo de problema. O que a gente não precisa fazer com o paciente é ele usar na escola. Você não precisa obrigar o paciente a usar na escola, porque a gente sabe que esse aparelho, as crianças elas vão sofrer na escola algum certo tipo de bullying, né? Eu lembro que na minha época, né, que eu ia para a escola e
eu tenho 42 anos, né? Na minha época, que eu tinha 10 anos de idade, eu tinha colegas na escola, era frequente na escola as crianças utilizarem o extrabucal. Então eu lembro que numa foto que eu tenho de 10 anos de idade, eu tenho alguns colegas na foto utilizando o aparelho, né? Hoje em dia esse aparelho ele sofre um certo bullying, né? As crianças sofrem um bullying de utilizar na escola, mas você não precisa indicar para a escola. Você utiliza esse aparelho para a criança utilizar em casa, para dormir, né? E quando a criança estiver em casa, quando ela sair para a escola ou quando ela sair para um shopping, ela não precisa utilizar, né? Então ele sim é utilizado para crianças, para pessoas, né? Para crianças em crescimento que tem um problema de maxila. Quando a maxila ela está protruída. Então eu indico. Então a indicação para tratamentos ortopédicos. Ortopédicos com problema principalmente na maxila. Maxila, focado na maxila. E tratamentos ortodônticos, hoje em dia a gente tem outros dispositivos, né, intraorais que são mais estéticos e até mais eficientes. Exatamente, exatamente, porque o principal problema desse aparelho, para a gente utilizar para outras mecânicas, é a falta de colaboração, né? Porque ele é um excelente aparelho, ele é eficiente, ele é excelente, você consegue excelentes resultados, inclusive ortodônticos, mas o paciente vai ter que utilizar um longo período de tempo, 24 horas. Então, a indicação sempre foi 24 horas. Bom, a indicação antigamente sempre foi 24 horas, né? Eu tenho certeza que assim, pessoas que... Não vocês, que são jovenzinhos, né? Mas assim, quem está assim nessa idade, teve algum colega na época da escola que usava, com certeza. Exatamente. E eles tinham que usar o tempo inteiro. E hoje em dia não só isso, mas outros aparelhos a gente já indica que na escola não precisa, que na prática de esportes é para remover. Se você vai sair para uma festinha de aniversário, você não precisa ir com um aparelho. Usa em casa e para dormir com certeza. Usando em casa para dormir já tem um efeito bom para o efeito esquelético que o paciente necessita, tá? Mas é indicado sim, não tem como não ainda. Não existe um substituto para ele hoje em dia. E vocês, como dentistas, têm que parar de ficar usando essas nomenclaturas equivocadas, pessoal. Vamos usar o nome corretinho, tá certo? Vamos para a próxima pergunta, Beto. Essa próxima pergunta é bem legal, porque muita gente faz, leigos, né, também. Qual é a idade mínima para um paciente, para um ortodontista, para ele instalar um aparelho? Uma criança que tá com qualquer tipo de maloclusão, mordida aberta, mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior. Qual é a idade mínima para a gente começar o tratamento? Então, Paty, essa questão da idade mínima, a gente ouve muita coisa ser falada, né? A gente vê e ouve algumas pessoas fazendo tratamentos muito precoces, certo? Inclusive, eu já vi algumas apresentações de fazendo ortopedias em bebês, né? Mas a gente sabe que isso não aumenta a eficiência, né, do tratamento. Então, existe um consenso na literatura, e eu sempre falo isso para os alunos, que uma idade média ideal para você iniciar um tratamento ortodôntico é 5 anos de idade, tá? Então, isso daí, assim, é uma idade média meio que consagrada na literatura para você iniciar um tratamento ortodôntico, desde que o paciente ele colabore com o tratamento. Então, por exemplo, você diagnosticou um tratamento, você diagnosticou um problema no paciente e você sabe que esse problema ele deve ser tratado precoce, tá? Então, assim, a partir dos 5 anos de idade, você poderia intervir no paciente, desde que a criança ela também colabore. Às vezes a gente tem crianças de 5 anos que elas acabam sendo um pouquinho imatura para deixar fazer alguns procedimentos. Então, não teria tanto problema você postergar esse tratamento para uns 6 anos, né? 6 anos, porque a criança ela ainda não entende. E às vezes, né, 1 ano de diferença, a criança ela muda muito, ela pode aumentar muito sua maturidade. Então, eu recomendo para os meus pacientes, para os meus alunos, a partir dos 5 anos, se a criança ela tiver maturidade, tá? Agora, isso não impede que o paciente ele visite o ortodontista antes. Não que o ortodontista vá fazer um tratamento ortodôntico, né? Ele não vai realizar um tratamento, mas o ortodontista ele pode orientar, né,
em relação à amamentação, aos hábitos deletérios. Então, o ortodontista ele pode indicar e realizar orientações numa criança mais cedo. Mas não, eu não considero realizar um tratamento antes dos 5 anos de idade, tá? Pronto. A partir dos 5. Basicamente, essa é a mesma linha, né, que eu sigo com os meus alunos, tá? Estão por aí, com certeza, a partir dos 5. E, embora não exista uma razão muito científica para dizer o porquê que tem que ser 5 anos, acredita-se que seja uma maturidade, né, entre aspas, psicológicas para aceitar o aparelho. Mas como o próprio Beto falou, às vezes é muito mais uma ansiedade dos pais em corrigir aquele problema, né? E a criança não está preparada para aquilo. Então, uma pequena diferença de tempo vai fazer com que o tratamento seja muito mais eficiente, porque você vai ter uma colaboração, você vai ter uma aceitação muito maior da criança. Ok? E a gente sabe que a gente que tem filho, né, Paty? A gente sabe que às vezes 6 meses de idade já a criança ela muda, faz toda a diferença numa criança. Você trata, ao invés com 5 e com 5 anos e meio, pode ser um diferencial para a criança já entender um pouco melhor a importância do tratamento, né? Pois é, para os adultos não muda nada 6 meses, mas para as crianças é uma mudança muito radical. Pode ser radical. Legal, vamos para o próximo. Bom, se o clínico sabe diagnosticar uma classe 3, né? Como é que ele consegue ajudar nesse tratamento, no caso? Você acha que só fazer o diagnóstico e encaminhar? O que é que ele consegue fazer, ajudar, orientar os pais? O que você acha? Como é que ele consegue ajudar no tratamento da classe 3, Beto? Ó, eu digo que o mais importante, como eu vou acabar repetindo, né, um pouco, que o mais importante é o diagnóstico, tá? Eu sou uma pessoa que eu tô cada vez mais um pouquinho cara de pau no sentido de alertar as pessoas quanto a isso, né? Então, por exemplo, eu já fiz umas abordagens em mercado, em shopping. Você olhou e falou assim, olha, tô vendo seu queixinho um pouco para frente. Exatamente. Você é classe 3. Passa lá no meu consultório. Eu não chego a falar passar no meu consultório, mas eu falo assim, ó, o seu filho ele necessita fazer um tratamento. Por quê? Porque a gente sabe que um diagnóstico precoce na classe 3, ele é importante, né? E o diagnóstico e o tratamento precoce na classe 3. Então, eu acho que praticamente todo ortodontista, ele já deve ter passado por uma situação, né? Como eu já passei, de às vezes você ter um paciente que é classe 3, que o paciente tem um problema esquelético grave e que ele vem no seu consultório e muitas vezes muito tardio, num período mais tardio, né? E aí você fala assim, mas por que você não procurou tratamento antes? E a mãe fala, olha, eu passava em dentistas, né? Eu fazia limpeza, fazia restauração e nunca ninguém me falou que o meu filho necessitaria de um tratamento ortodôntico. Então, eu acho que o clínico ele tem que estar atento em saber identificar que o paciente ele tem um problema de classe 3 que deve ser indicado o tratamento. E além de diagnosticar, mesmo que ele não for tratar, ele deve saber realizar as orientações. Eu acho que o clínico ele está totalmente apto, né? Os alunos que são bem treinados e que estudam e que têm conhecimento de orientar como que isso pode prejudicar o paciente, como que isso pode prejudicar a criança, o filho, né? Então, não só fazer o diagnóstico, mas também na orientação, tá? Então, eu acho que isso daí é fundamental. Eu já peguei pacientes que deveriam ter sido tratados, foram para um tratamento cirúrgico, mas que se tivesse sido diagnosticado precoce, poderia talvez não ter tido um tratamento cirúrgico, né? A gente nunca sabe, mas poderia talvez não ter tido, né? Lembrando que o tratamento da classe 3 é um casamento, certo? O tratamento do classe 3 é um casamento. Você pega uma criança bem novinha e você vai mais casar. que um casamento, Paty. Porque o casamento, às vezes, porque separa. Tem casamento que dura menos, hein, pessoal? Tem casamento que dura menos.
O tratamento da classe 3 é um casamento bem realizado, porque você precisa pegar essa criança muito cedo e fazer, às vezes, repetidamente o mesmo tratamento, o que não quer dizer que seja um insucesso, porque você pode fazer uma expansão máscara, né, com uma tração reversa de maxila naquele paciente naquela idade, libera o paciente, faz o acompanhamento e depois ele volta e cresceu de novo. E você vai fazer a mesma coisa e não quer dizer que o seu primeiro tratamento tenha sido um insucesso. Na verdade, é porque ele está em crescimento, a gente vai fazendo o que pode. Eu tenho os alunos aqui na graduação que repetem tratamentos, que repetem máscara, que repetem expansão, porque está casando, né? O paciente vai crescendo e a gente precisa controlar. Então, quanto antes esse paciente souber que ele é classe 3, né, que a mãe souber que ele precisa de um tratamento, fica mais fácil e realmente o prognóstico dele é melhor. A gente não tem como dizer se ele vai ou se ele não vai, se ele escapou, se ele não escapou da cirurgia por isso, né? Mas, com certeza, o prognóstico vai ser melhor se a gente fizer um tratamento precoce. E essas deformidades, essa maloclusão de classe 3, quando ela tem deformidade facial, né, quando ela não é só dentária, ela está estampada na cara, literalmente. Você olha, você não vê só o paciente classe 3. Você vai lá, quem vai levar ele lá no seu consultório é a mãe ou o pai. Pode olhar. Algum deles ali vai estar com aquele queixinho um pouquinho mais protruído, mais para frente. Essa é uma orientação que é fácil de dar, porque você não precisa nem examinar clinicamente o paciente quando você vê alguém que realmente está com aquele padrão 3 mais evidente, né? Sim. Então, sabendo o diagnóstico direitinho, dá para ajudar bastante. E mesmo que o paciente, ele talvez tenha um crescimento ruim e vá para uma cirurgia ortognática, todo esse tratamento que você fez para ele, né, que a gente fez para ele, fez com que ele passasse a fase da adolescência, né, um pouco melhor, com uma discrepância menor. Então, é excelente, fundamental esse diagnóstico precoce da classe 3. Joia. Próxima pergunta, Beto. Aqui a pergunta é o seguinte. Se a gente diagnosticou que o paciente é classe 2 e os alunos aprendem na graduação que existe um momento correto para tratar a classe 2. Né? A gente aproveita de um período de crescimento do paciente para poder intervir nessa classe 2. Mas existe alguma outra condição que a gente deve encaminhar o paciente que tenha maloclusão de classe 2 para o ortodontista antes desse período de crescimento, antes desse pico? Você faz esse tratamento precoce em 2 fases, alguma coisa nesse sentido? Sim. Então, Paty, na classe 2, então a gente sempre fala assim, ó, na classe 3, quando o paciente é classe 3, o tratamento é o mais precoce possível, respeitando aqueles 5 anos de idade como média, né? Já na classe 2, né, quando o paciente ele tem um diagnóstico de classe 2, a gente sabe que a mandíbula, né, ela tem uma maior expressão no crescimento durante a fase da adolescência. Então, se o paciente é classe 2, vamos dizer assim, que uma melhor época para tratar a classe 2 seria numa fase em que o paciente está naquela fase de pico de crescimento, de surto de crescimento, né? Agora, isso não impede que você trata uma classe 2, né? Precoce. Então, a pergunta que você fez, né? Você trataria uma classe 2 precoce? A primeira coisa, a gente tem que falar o que seria um tratamento precoce, né? O tratamento precoce, eu considero que é um tratamento no início da dentadura mista, né? Início da dentadura mista, primeiro período transitório. Então, ali por volta dos 5, 6, 7, 8 anos de idade. Eu trato, sim, a classe 2. Por quê? Porque a gente pode aproveitar o momento do tratamento. Então, tem alguns estudos que eles falam, inclusive tem uma revisão na Cochrane, que eu acho que é de 2014, que ela fala que o tratamento da classe 2 precoce, né, o paciente que é classe 2, ele tem um overjet muito grande. E isso pode aumentar o risco de trauma de incisivo.
Então, você tratar uma classe 2 precoce, ou seja, antes do período de surto de crescimento, você está melhorando e diminuindo o índice de trauma nos incisivos do paciente. Então, esse seria um fator, sim, que eu trataria a classe 2 precoce. E o mais importante, eu falo, que é o ajuste social do paciente. Então, se o paciente ele é classe 2, a gente sabe que a classe 2 é uma classe 2, a classe 2 ela é estética, né? Um paciente que é classe 2 tem um overjet grande, normalmente o paciente ele fica com uma interposição de lábio, né? E isso é antiestético. Então, o porquê não você tratar o paciente que é classe 2, readequar esse paciente na sociedade, o paciente está na escola, pode estar sofrendo bullying, né? A mãe ela está buscando tratamento. Então, eu digo que eu explico para a mãe que o ideal seria a gente tratar numa fase um pouquinho mais para frente, né? No final da dentadura mista, mas que eu trato sim pelo motivo do ajuste social e também pela questão do trauma dos incisivos. Esse seria a minha justificativa. Então, eu recomendo tratar precoce sim. Eu nunca, pelo visto, não estou tendo muito que contribuir com o Beto, porque a gente teve a mesma escola, então a gente pensa igual. Então, o que eu faço... Muitos anos a gente ouvindo a mesma coisa. Muitos anos, a mesma coisa, a mesma pessoa aqui. Então, a gente pensa muito igual. E é essa informação que eu passo também à frente. Então, o que a literatura mostra, só reforçando, basicamente, um tratamento precoce para pacientes com classe 2, só em 2 ocasiões. Primeiro, aquele paciente que tem um overjet muito acentuado, e aí eu tenho um caso do paciente que depois eu vou postar aqui quando terminar nossa live, hoje ou amanhã, eu posto o caso para vocês verem, de um paciente classe 2 que teve um traumatismo no incisivo central, ou 2, para melhorar a estética, a relação de bullying de criança na escola. Lembrando sempre ao pai que o tratamento precoce da classe 2 não vai fazer com que ele tenha um tratamento mais acelerado ou que vai alterar alguma coisa, a necessidade dele usar um aparelho no futuro. É realmente para resolver aquele problema dele naquele momento. Tá bom? Exato. Isso é importante que fique bem claro, que às vezes os pais não entendem isso e acham que ele está e depois falam assim, mas meu filho está usando o aparelho há não sei quantos anos. E ele tem que entender que aquilo é para resolver um problema muito pontual e depois não vai tirar a necessidade dele realmente corrigir a classe 2. Porque o que ele vai corrigir ali é basicamente o overjet. Ele não vai corrigir a classe 2, certo? O tratamento da classe 2 ele tem que ser posterior. Tudo bem? Perfeito. Vamos em frente. Beto, vamos pensar aqui que esse dentista, esse clínico, está numa unidade básica de saúde, aqui no interior do Rio Grande do Norte, ou então lá no interior de São Paulo. Ele não tem condições financeiras de procurar um ortodontista, ou às vezes nessa cidade nem tem esse serviço. Mas esse clínico, ele é super consciente e ele entende que se ele remover um dente descido muito antes do tempo, aquele paciente vai ter algum tipo de consequência. Uhum. Bom, sabendo que esse clínico sabe disso, mas ele precisa tirar, ou seja, uma extração realmente indicada, existe alguma coisa que o dentista pode fazer para manter o espaço de um dente que foi perdido ou que vai precisar ser perdido precocemente e não tem condições de encaminhar? Olha, Ju, desde lá da Suécia mandando um oi aí. Olha, que legal. Vamos em frente. E aí, Beto? Então, eu oriento para os meus alunos, né? E eu digo assim, que nós, apesar de nós termos especialidades, nós todos somos dentistas, né? Nós somos dentistas. Então, eu não vejo nenhum problema de um clínico poder atuar nesses pacientes, né? Talvez para um clínico conseguir fazer um tratamento mais complexo, um tratamento corretivo, ele sim precise de uma formação um pouquinho melhor, certo? Uma formação melhor. A minha mãe aqui.
Eu vi um comentário aqui, saiu da minha barriga, né? Olá! Então, Ai, mano. a gente sabe que um clínico ele é totalmente capaz, desde que bem orientado e bem ensinado, de realizar um tratamento com um mantenedor de espaço. Então, se necessita fazer uma extração de um dente descido, e a gente sabe que não tem um ortodontista na região, ou não vai conseguir encaminhar para um ortodontista, eu penso que ele mesmo pode confeccionar algum dispositivo como mantenedor de espaço, né? Então, ou seja, a gente tem diversos dispositivos. A gente pode ser uma banda alça, pode ser um aparelhinho removível, com um dentinho no lugar. Então, a gente tem dispositivos que o clínico pode confeccionar, que são dispositivos simples para manter esse espaço, para que o molar, né, ele não mesialize e a gente tenha a perda do espaço quando for trocar os dentes, né? Quando eles forem romper. Então, eu não vejo problema nenhum. E lembrando só, Beto, para dar um pouco de crédito, eu acredito que você deve fazer também isso na sua faculdade com os alunos de graduação, o famoso adestramento manual, que os meninos choram e reclamam, e eu digo, só pode reclamar se sangrar, não me venha com o dedinho de calinho. Esse adestramento manual é muito importante. Você consegue pegar um fio ortodôntico e fazer alguma coisa em U para manter aquele espaço. Exatamente. Uma coisa simples. Eu não sei se tem algum aluno, se algum deles está por aqui, mas eu tenho uns alunos que fizeram um mantenedor assim às pressas também. Aquele negócio era o último dia, não tem como mandar para o laboratório, precisou extrair, era urgência, e agora? Você vai deixar, só porque você não tem aquele ideal, você vai deixar de colocar alguma coisa? Lembrando que não adianta deixar para depois, porque os primeiros movimentos são nos 6 primeiros meses. Então, eu boto depois, sinto muito, você já perdeu aquele momento, né? Exatamente, Eu não sei porque eles estão chorando tanto aqui. Porque eu acho que você falou sobre sangrar ali, Paty. Eu tô achando. Foi? Eu acho que eles lembraram. São todos meus alunos, estão lembrando, né? Mas eles estão lembrando, ótimos. Só tem cara de boazinha, né? Não, eu sou muito boazinha. Tá aqui, eles não vão dizer que eu não sou, eles sabem que eu sou. Essa turma, inclusive, eu fiz uma coisa muito legal, viu, Beto? Dá para você uma sugestão para você fazer com seus alunos. A gente fez um desafio, usando o final do desafio como fio, né, de fio ortodôntico. Sim. E eu coloquei os meninos lá, chamei uns ortodontistas amigos para ficarem de banca avaliadora, e eles não sabiam o que ia acontecer, e aí quando chegou lá na hora eu disse, vocês têm que fazer um desenho de nananã, e eles tinham que fazer todos os desenhos, fizeram desenhos à mão livre, ou seja, o que vinha na cabeça, cada coisa maravilhosa e perfeita, e depois a gente fazia a avaliação às cegas, né? Sem saber quem foi que fez. Ficou muito, muito legal. Legal, uma boa ideia. Uma boa ideia para fazer com os alunos. Meus alunos, eles estão ouvindo. Meus alunos. Vamos lá, próximo. Beto, uma criança com a mordida aberta, ela pode ser corrigida naturalmente, ou seja, espontaneamente, sem nenhum tipo de atuação, sem nenhum aparelho ortodôntico? Tá. Em relação à mordida aberta, a gente sabe que a mordida aberta, ela é uma maloclusão, né? Então, a mordida aberta é a discrepância negativa entre os dentes. Então, a gente sabe que é uma maloclusão que é muito frequente em crianças, certo? Principalmente pelos hábitos, né? A gente tem um componente genético envolvido na mordida aberta, mas a gente também tem hábito de dedo, de chupeta, mamadeira, né? Respiradores bucais, que são os fatores que podem causar, então, associado a uma mordida aberta, tá? A tríade de Graeber e o fator do padrão facial que cai na prova, se alguém errar, eu fico Exatamente. Pacientes que têm um padrão mais vertical também têm uma tendência de você ter uma maior mordida aberta, associado com a tríade de Graeber. Então, a gente sabe que é normal, então assim, talvez aí quase alguns trabalhos falam que 50% das crianças, né, eles têm mordida aberta, né, numa idade mais precoce.
E essa mordida aberta, se for removido o hábito, então assim, qual seria o tratamento, entre aspas, né? Não precisa ser um tratamento ortodôntico. Numa fase precoce, aí antes dos 5 anos de idade, o tratamento seria você indicar a remoção desse hábito, né? Desse hábito não nutritivo, uma chupeta, uma madeira. E você removendo o hábito, tem sim uma chance da mordida aberta ela se fechar sozinha, tá? Tem essa possibilidade da mordida aberta ela se autocorrigir, tá? Só que algumas vezes a mordida aberta não se autocorrige. Principalmente por uma interposição lingual. Então, a interposição da língua, ela pode ser um fator que, mesmo que você remova esse hábito da criança, faz com que a mordida aberta ela não se autocorrija. Interposição lingual, deglutição atípica, interposição labial, tudo isso são fatores que podem manter uma mordida aberta. Então, assim, a mordida aberta, ela sim pode ser autocorrigida se a criança ela suspender o hábito, tá? Então, a principal abordagem que o clínico deve fazer na verdade, assim, nós não devemos ser punitivos com a criança, né? A criança ela tem essa necessidade de sucção. Então, a gente sabe que a criança ela tem essa necessidade dessa fase oral, de ter a sucção. Mas a partir de uma certa idade, 3, 4 anos de idade, a gente tem que começar a tentar remover esse hábito da criança, tá? E isso pode fazer com que a mordida se autocorrija, tá? Lembrando que os aparelhos, né, interceptativos, eles realmente movimentam os dentes, né? E assim corrigem o problema, como por exemplo da mordida cruzada. Porém, na mordida aberta, a grade palatina, que é o aparelho que a gente mais usa para a correção da mordida aberta, ela não faz movimentação dentária. Ela não puxa o dente, ela não faz movimentação dentária. A única coisa que ela faz é impedir que o hábito aconteça. Exatamente. Né? Então, antes mesmo de colocar a grade, é sempre importante tentar fazer algumas trocas, né? Tentar uma conversa. E aqui estamos duas pessoas que trabalham com odontopediatria também. Então, precisa ter essa conversa antes. Porque se ela parar com o hábito, é a mesma coisa dela colocar a grade e ela vai parar o hábito também. Claro que existe a questão da língua, né? A interposição, né? Essa pressão da língua pode acontecer depois, ela é bem comum, e aí a grade serve também como um anteparo para essa pressão. Mas em casos em que isso não acontece, em casos em que a língua não é um problema, só o fato de você remover, tirar o hábito, dependendo da idade também que a criança tem e outros fatores, existe a chance, sim, da correção ser espontânea. Não vamos pensar, assim, que um adulto, né, que teve uma sucção prolongada e se estendeu até a adolescência, você vai conseguir essa correção. Mas uma criança que está na dentadura mista ou que está com os incisivos permanentes erupcionando, tem muitas chances, sim. Muitas chances de autocorrigir, exatamente. Próxima. E a cruzada, Beto? Ela corrige naturalmente ou alguém tem que tem que dar uma ajudinha? Então, a cruzada, ela tem um comportamento diferente da mordida aberta, tá? Então, a gente sabe que a mordida cruzada... eu já li artigo mostrando... Então, assim, a gente tem alguns artigos mostrando uma correção espontânea, mas ela é muito pequena, tá? Então, eu sou capaz até de afirmar que a mordida cruzada nós temos que obrigatoriamente intervir, tá? Eu li alguns artigos já que a mordida cruzada ela tem aí um índice de autocorreção muito pequena, menos de 10%, 3%, 2%. Então, a mordida cruzada nós temos sim que intervir, tá? Ela não vai se autocorrigir espontaneamente. E eu falo até pela minha filha, né? A minha filha mais velha, a Beatriz, ela tem mordida cruzada desde que nasceu, certo? Os dentinhos, desde que erupcionaram os dentes. Com 2 aninhos e meio, todos os dentinhos de leite na boca, mordidinha cruzada. Nunca teve hábito de dedo, chupeta, mamadeira. Não é porque eu sou ortodontista, porque eu tentei colocar chupeta nela, a gente como pai... Eu também, a minha filha também não chupou, não pegou, chupou chupeta, mas eu insisti, Deus,
não conta pra ninguém, mas eu fui Sim. lá e tentei, mas nada. O pessoal acha que as nossas crianças às vezes não usam porque a gente é ortodontista, né? Não, às vezes a gente quer um pouquinho de sono também, né? Eu tentei colocar na minha e ela também não pegou. Mas ela tem mordida cruzada. Então, a mordida cruzada, ela tem um fator genético. Então, no caso da minha filha específica, é um componente genético que ela tem da mordida cruzada. E, na verdade, ela tem isso desde os 2 anos e meio, não se autocorrige, né? A gente sabe que a mordida não se autocorrige, e agora, com 6 aninhos de idade, eu vou colocar um aparelhinho e intervir, porque a mordida cruzada, ela deve ser tratada, né, preferencialmente, o mais precoce possível. Então, o clínico, ele tem sim esse papel de diagnosticar essa mordida cruzada o mais precoce possível. Eu tive eu falo assim, eu tive uma paciente que ela tinha aí 17 anos de idade e ela chegou no consultório e ela com uma mordida cruzada. E eu consegui fazer o descruzamento dela, de uma menina de 17 anos de idade. Mas eu falei para a mãe, eu falei assim, olha mãe, você poderia ter procurado o tratamento antes, né? E a menina começou a chorar, porque eu falei que talvez eu não conseguisse fazer, talvez eu não deveria ter falado isso, né? E a filha começou a culpar a mãe, né? Olha, mãe, por que você não colocou o meu aparelho antes? E a mãe, ela falou assim, mas eu sempre levei o meu filho no dentista. Ele sempre foi acompanhado pelo clínico. E o clínico nunca falou que ele precisava colocar um aparelho para correção. Então, por isso que eu falo que o papel do clínico, ele é importantíssimo para ele conseguir fazer o diagnóstico e encaminhar para a gente, ou para o ortodontista, para o especialista fazer o tratamento. Ai, muito bom, Beto. A gente tem mais 2 perguntas, eu vou parar de falar. Que se você eu estou falando muito, né? Senão vai acabar, vai desligar na nossa cara, não vai dar tempo de eu agradecer. Espera aí. Sim. Aí vou entrar na parte da ortodontia fixa, que vieram curiosidades do Instagram, certo? Tá. Alguém perguntou assim, qual a razão de aparelhos autoligados serem mais rápidos? É por darem mais estabilidade ao fio? E aí eu vou falar. Beto, os aparelhos autoligados são mais rápidos? Eu já mudo até a pergunta. Sim, sim. São mais rápidos, Beto? A gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos ortodontistas e científicos, né? E a gente tem que estar embasado numa ortodontia baseada em ciência, tá? Então, assim, justamente porque a gente veio de uma linha assim, né, Paty? A gente sabe disso, né? E tá aí a Juliana na live, que é a maior pesquisadora em Exatamente. autoligados, fez o doutorado dela, viajou para a Dinamarca e está aqui que não deixa mentir. Exatamente. Não sei se ela ainda está aqui na live, mas ela estava. E os trabalhos, a gente tem que tomar muito cuidado com propaganda de empresa, né? Em que coloca isso para o paciente. Cuidado com a propaganda que faz as pessoas pensarem que o aparelho ele faz um tratamento mais rápido. E as pesquisas, elas têm mostrado que não. Vários trabalhos e pesquisas mostrando que o tratamento com autoligado, né, autoligável, e o tratamento com ortodontia convencional, na questão do tempo de tratamento, muitas vezes ele acaba sendo parecido, tá? E nós temos vários trabalhos aí comprovando isso, tá? Agora, não que o aparelho autoligado ele não seja uma evolução e não seja um tratamento bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não pode falar de bractes autoligados, né? Quando a gente está falando de bracte autoligável, as pessoas pensam que somente um bracte ele vai fazer com que o tratamento tenha uma maior eficiência. Não. A gente está falando de um sistema autoligável. Então, a gente está falando de um bracte, certo? Associado a um fio, certo? Os fios termoativados. A gente está falando de levante de mordida. Então, um sistema, um tratamento com aparelhos autoligáveis, se forem bem conduzido, ele pode sim ter vantagens, certo? Porque muitas vezes você consegue utilizar um elástico de classe 2 mais precoce, você consegue utilizar, às vezes, os stops também para favorecer algumas mecânicas e fazer um tratamento mais otimizado, tá?
mais otimizado, conseguir fazer mecânicas ao mesmo tempo. Mas você não pode falar que um bracket autoligável vai fazer um tratamento mais rápido. Isso não acontece. Tá? E lembrando que não existe só esse marketing, né, ao redor dos brackets autoligáveis. Existem outros marketings. Não estou julgando, porque, claro, cada um faz sua propaganda, né? Fio da NASA, não precisa de extração, porque ele não uso o expande, não usa, enfim. Então, o que é importante saber é que o que o paciente precisa no tratamento dele, o diagnóstico e o plano de tratamento, ele independe se você vai usar um aparelho autoligável ou um aparelho convencional, seja ele metálico, seja ele estético, né? A resolução do caso, se ele vai precisar de extração ou não, se ele vai precisar de desgaste ou não, se ele vai precisar de protrusão ou não, é o seu diagnóstico, é você que faz isso aí. Quais as ferramentas que você vai utilizar é uma escolha sua. Sim. Não é porque você vai utilizar essa ferramenta que você vai fazer com que o tratamento seja um super tratamento, né? Contanto que você tenha um ortodontista legal, bom, baseado em evidências científicas atuais, você consegue um tratamento ótimo com brackets, às vezes, muito baratos e bem simples e convencionais, né, Beto? Exatamente. A pessoa que está pilotando os brackets ainda é mais importante, né? Bem mais. Se eu pego o tênis do Usain Bolt, eu não vou correr como ele, Não vai. entendeu? Porque continua sendo Exatamente. eu. Exatamente. A última pergunta, Beto, vamos correr. Sim. Quais são os tipos... Assim, a pergunta veio, quais os tipos de aparelhos e suas indicações? Eu estou acreditando que sejam os aparelhos fixos, porque aparelhos interceptativos tem 1 zilhão, mas assim, acredito que seja. Quais são os aparelhos fixos e suas indicações? Basicamente o que a gente já conversou, né? A gente tem, eu acho assim, a gente pegou uma fase da ortodontia muito boa, em que a gente tem diversas opções de brackets, de aparelhos para a gente conseguir utilizar, né? Não falo nem só de fixo, né? A gente também tem os removíveis, os alinhadores. Então, hoje em dia, nós temos diversos dispositivos fixos ou removíveis para fazer tratamento ortodôntico para todo tipo de paciente. Paciente que quer que apareça, paciente que quer que tenha cor, paciente que quer um aparelho mais estético, né? Nós temos brackets linguais também, que fazem um alinhamento bom dos dentes, que esse realmente é o verdadeiro aparelho invisível, né? O aparelho lingual. Eu vou ver se eu faço uma live depois aqui sobre Invisalign. Vou procurar algum outro colega que seja... Eu sou Invisalign Doctor, mas assim, vou ver se eu chamo alguém para o bate-papo. Exatamente. É uma excelente ideia, porque é um assunto que pode render bastante. Novo, gera muita curiosidade. Vai ficar mais para o futuro. Eu tenho outras aí em vista. Antes, né? Então, eu acho que hoje em dia, a pessoa fala assim, você trabalha com esse tipo de aparelho? A gente trabalha com todos os aparelhos. Eu trato o paciente com qualquer aparelho, com qualquer dispositivo, lógico, com as suas indicações. E isso vai depender um pouquinho do que o paciente tem expectativa. Olha, eu não quero que apareça, eu quero um aparelho estético. Então, assim, nós temos diversos aparelhos. Brackets convencionais, brackets autoligáveis, brackets estéticos de diversos materiais, né? De safira, de porcelana, brackets autoligados estéticos também, Invisalign e outros sistemas de alinhadores também, e brackets linguais. Vai depender do que o paciente queira tratar, qual a expectativa e também qual é o potencial também financeiro, porque alguns tratamentos eles são mais caros. Não tem o quanto que ele tem para investir para ser o mais estético possível. Porque, em geral, os mais estéticos são os mais caros, né? Exatamente. Tá? Beto, a gente terminou. A gente tem 3 minutos aqui. 3 minutos? Nas minhas contas. Nas minhas contas. Só para tipo Big Brother, assim. Faça as considerações. Para você tem 30 segundos para defender sua permanência. Então, Beto, passou muito rápido, gente. Passou 1 hora assim voando, nem acredito. É muito bom conversar com alguém que você tem intimidade, né? E que pensa do mesmo jeito que você, e aí as coisas fluem. Então, Beto, muito, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Que live, não é isso? Não é mesmo? Que live. Tem um próximo convidado meu aqui, que eu já bati o martelo com ele, Cadu Repec, que está aí, ó.
aqui vindo de Eu vi o Bauru comentário também. dele. A gente já conversei com ele ontem, será uma das próximas lives, a gente vai combinar em um dia. Eu estou trazendo todo mundo de Bauru. Que oportunidade para os alunos, eu estou super feliz, Beto. Foi muito legal mesmo, viu? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Paty. Obrigado, fiquei muito feliz pelo convite. Espero que eu tenha ajudado a contribuir um pouco, né, para o nosso tema que a gente abordou aí. E eu agradeço muito, de coração. Obrigado. Estou aí disposto. Quando você me chamar, é só você falar que eu entro ao vivo aqui com você. É só você me chamar. Oh, coisa boa, coisa boa. Quem sabe no futuro a gente vai ter uns repetecos, né? Aí a gente chama você Sim. de novo. Porque eu vou querer, com certeza. Eu vou desligar com o Beto, viu, Beto? Vou desligar com você, Tá bom. porque senão vai desligar na sua cara. Tá bom. Então eu prefiro dar o tchau para desligar bonitinho assim. E vou dar uns avisos para os meninos em relação às próximas lives, tá bom? Ok, obrigado. Um beijo. Tchau. Um Tchau beijo a nas todos. meninas. Beijão. Tchau. Obrigado. Foi jóia, não foi, pessoal? Foi muito legal. Ó, só para finalizar aqui nossa 1 hora de live, para dizer para vocês que a gente já tem outra live para a semana que vem. Vai ser sobre pacientes com necessidades especiais, que foi o assunto mais pedido. Então, quando vocês forem preencher o formulário que fica na nossa bio, por favor, preencham os assuntos que vocês gostariam de ter. Pode ser bem variado, não precisa ser só de ortodontia ou só de odontopediatria. Naturalmente, eu tenho mais acesso a esses professores, né, que são professores da minha área, mas pode ser de outras áreas também, o que vocês tiverem interesse. Eu tenho amigos e aí a gente pode chamar para conversar. Então, anotem o que é que vocês querem ver, porque aí fica mais fácil para poder guiar nas próximas lives, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi ótimo. Eu tô gostando de ter essa oportunidade de chamar pessoas especiais, de poder estar com eles, rever pessoas que eu sei, claro, só estou trazendo pessoas que são muito boas, né, que sabem o que estão falando, mas também que são importantes para mim. Então, que bom que vocês estão curtindo. Estou adorando ver vocês aqui, vários nomezinhos, alunos, ex-alunos, pessoas novas vindas de outros países também. Então, foi muito legal. Espero que tenham gostado. A gente vai se falando, tá bom? Um beijo a todos.